Olá, sejam muito bem-vindos. Que evento maravilhoso hoje. Vamos conversar com uma pessoa que nós já tivemos um contato início do ano, numa palestra do Max, Max, né? Mulheres Executivas, Mulheres Executivas. onde falamos sobre bem-estar, saúde, qualidade de vida e o que que isso pode modificar tanto a tua vida como a tua empresa. E ele está aqui. Quem é ele, Quem Nádia? é ele? Bem-vindo, Arthur. Tudo bom, Arthur? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, Dani, Nádia. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Arthur, sou co-CEO da Global Vita Sports. É uma agência de marketing esportivo com mais de 10 anos de mercado. A gente fica sediado aqui em Curitiba e faz alguns eventos bem tradicionais aí do nosso calendário, como a maratona, a meia de Curita. E acho que tem um projeto bem especial que a gente vai conversar um pouquinho mais aqui hoje, que é a Run the Pink, né? A maior corrida do Sul em prol da prevenção do câncer de mama. Que legal, Isso. Arthur. A gente combinou assuntos em comum, né, Arthur, para a gente poder estar junto nesse evento, falar um pouquinho sobre saúde, qualidade de vida, a saúde da mulher. E o Dani comentou isso que a gente se encontrou no começo do ano no Max, que é trazer essas informações para as mulheres que estão à frente de tantos projetos. E cada dia mais a gente vê mulheres tão responsáveis por mais pessoas. E para que essas mulheres possam assumir essa responsabilidade, elas têm que estar bem. E quando a gente fala sobre câncer de mama, a gente acha que é um assunto que está lá longe, e não tá dentro da nossa família, mulheres próximas, e o quanto a prevenção é importante. Então, acho que esse projeto, eu tenho orgulho de falar sobre ele, porque a gente abraçou a causa e levar essas informações para as mulheres, eu acho que é um dos propósitos da minha vida. Então, eu estou bem feliz de ter você aqui hoje, Arthur. Eu fico muito feliz com o convite e, diga-se de passagem, abraçou mesmo, né? Abraçou rápido. Numa reunião a gente já estava junto, acreditou na iniciativa, foi muito bonito. Eu acho que a Run the Pink em si é um projeto que nasceu em 2019 e a gente teve um percalço, foi a pandemia, acabou, né, dando uma estancada no desenvolvimento do projeto, mas a nossa ideia é realmente criar uma corrida, né, em prol da prevenção do câncer de mama, que a gente possa levar para as principais capitais do Brasil, que a gente possa trazer um pouco todo esse conteúdo, essa comunicação, né, no entorno do câncer de mama para dentro do ecossistema de corridas. E a gente sabe o quanto isso é importante, porque é como você comentou, né? Muitas vezes as pessoas acham que está longe, mas está muito perto. É porque a gente não sabe, a gente desconhece, ou a gente não está atento. Mas sempre tem um amigo que passou por isso, algum familiar, alguma pessoa próxima. E é difícil, essas pessoas precisam de fato, né, de assistência, elas precisam ser atendidas ali de alguma forma e precisa ser trabalhado essa comunicação para que todo mundo possa entender isso melhor. E eu acho que a corrida, quando a gente olhou, ela vem muito no sentido de amplificar e dar voz para isso, mas também eu acho que até muito nessa parceria com a Medlas, da gente trazer cada vez mais a prevenção em voga, né, naquilo que a gente está colocando. A corrida, de fato, ela é um dos artifícios, né? E Dani, você fala muito isso, pode fazer qualquer coisa, né, desde que a gente esteja em movimento. E a gente olha a corrida como um objetivo para a pessoa se movimentar, num ambiente de acolhimento, com pessoas que elas gostam, se divertindo, né, tendo a conquista de uma passagem pelo pórtico, então acaba sendo um momento muito interessante para isso. E como é como é interessante, porque a corrida é muito democrática, né, Arthur? Você precisa pagar para correr? Não. Você pode, na verdade, apenas correr. E é algo que o ser humano faz há milênios. Ou seja, ele migrou, ele partiu de um lugar ao outro, às vezes caminhando, às vezes com uma corridinha. Então, quer dizer, a gente já faz isso há muito tempo. E se você, claro, for bem orientado, como a tua empresa promove e faz tudo isso para que as pessoas possam, de forma segura, executarem essa atividade física que está ali. É só você estar disposto, é só você colocar o teu corpo em movimento, como você mesmo disse. Isso para mim é fantástico. Arthur, me conta um pouquinho da tua história com a corrida. Então tá, a minha história corrida começou, nossa, faz quase 20 anos já que eu corro, né, e tô aí praticando corrida. Já fiz muitos esportes, desde surf, escalada, yoga, basicamente tudo que coloca o corpo em movimento eu gosto e tenho muito carinho por. Mas eu conheci a corrida, então estamos falando lá de 20 anos atrás, porque eu ia participar de uma corrida de aventura, que é aquelas corridas com navegação mais complexas e até um pouco nós estávamos conversando antes, né? Um grande desafio. Então, foi meu primeiro estímulo para a corrida, foi, nossa, vou fazer uma prova de 60 quilômetros na Costa Rica
e comecei um processo de treinamento para isso. E tomei, obviamente, uma bordoada da corrida, que ninguém começa fazendo provas desse tipo. Foi longa, sim. Longa, né, e puxada, em múltiplas modalidades, navegação, equipe. Mas aquilo me encantou muito, porque eu vi assim, foi um momento muito feliz para mim, a hora que, acho que a gente passou umas 8, 10 horas correndo. Quando terminou, foi tão feliz aquela passagem no pórtico, que aquilo eu falei, nossa, gente, isso de fato tem um poder aqui, meio, né, que vai além da curva e daquilo que eu conhecia, pelo menos no momento. E desde lá eu nunca mais larguei. Vim participando de várias provas, aí voltei para corridas curtas, obviamente, ali. Depois dessa primeira prova, acho que eu tive que passar uns 2 meses sem correr, só para me recuperar daquilo que eu passei. E desde então eu vim correndo, né? Mas como um praticante, né? Não tinha nada a ver com a minha realidade de trabalho. Morava em São Paulo, né? Estudava lá. E aí nisso eu conheci, na época, um português que tinha um projeto também gigante, lindo, que era um circuito de meias maratonas em patrimônios da humanidade, vários lugares do Brasil. E eu, como executivo, na época, trabalhava no Discovery Channel até. Que legal. E a gente se conheceu, teve uma afinidade muito boa, ele me apresentou aquilo e perguntou se eu gostaria de participar daquele projeto. Eu falei, nossa, eu já estou encantado, quero, né? Mas como a gente vai ter que descobrir no caminho e ver se tem um espaço. Aí topamos o desafio, viajei o mundo, fui para Chichén Itzá, Cabo Verde, na África, Muralha da China, aprovamos o projeto pelo mundo inteiro. Mas quando a gente lançou o projeto, a parceria não deu certo. Eu falei, nossa, minha primeira iniciativa ali no empreendedorismo já deu errado, aquela coisa, o que eu vou fazer da minha vida? E nisso eu tinha convidado meu irmão para ser meu sócio nesse meio do caminho. Ele é a pessoa que toca hoje toda a operação financeira, né? E graças a Deus tenho ele na minha vida, porque senão não conseguiria tocar. E aí a gente sentou junto, viu uma forma de dar continuidade, mas tivemos que dar uns 100 passos para trás. Falamos, olha, se a gente vai começar nesse mercado, a gente precisa começar pequeno. E a gente precisa olhar, de fato, aquilo que a gente tem condição de fazer, de executar. E acho que é um paralelo bem interessante com a vida isso, né? Assim, estamos falando aqui do empreendedorismo, mas tudo na vida deve começar dessa forma. E aí conhecemos o Tadeu Natalio, que é uma figura super, né, renomada aqui de Curitiba, acho que foi o primeiro organizador de eventos, talvez quase do Brasil, ele que não me escute, senão vai dizer que ele é velhinho. Mas conhecemos ele, uma pessoa muito ímpar, muito especial, uma pessoa muito conectada com os atletas, né, e ele topou desenvolver, né, o nosso portfólio de produtos junto. Então ele já tinha um calendário de provas que ele executava, e aí a gente, em conjunto, começou a trabalhar a parte de marketing, comercial, de experiência, porque ele é uma pessoa muito técnica, muito focada realmente ali no atendimento ao atleta. E a gente trazia uma visão nova, mais focada na experiência como um todo, jornada de experiência, comunicação, estética. E desde então a gente vem trabalhando junto esses últimos 10 anos. E aí, talvez algo que foi muito diferente para nós do que a gente via no mercado, e hoje se fala mais. Isso como que a gente trazia o nosso propósito para dentro daquilo que a gente estava fazendo. Então, lá atrás, o nosso propósito inicial foi transformar positivamente a vida das pessoas. Desde então, a gente nunca mudou. Então, a gente olha para cada produto como uma ferramenta de transformação. Então, toda prova tem uma causa, toda prova tem uma jornada de experiências pensadas para transformar as pessoas. E a gente olha para a corrida ali em si mesmo, o dia da prova, como aquele momento de descompressão, felicidade, curtição. E vai muito nesse sentido. Quando a gente olha como empresa, bem no que você falou, para correr você não precisa de nada. Você tem até hoje corrida barefoot, né, que as pessoas falam que é descalço. Então nem com tênis você precisa gastar. Mas quando a gente pensa no evento, né, que a pessoa acaba participando, se inscrevendo, é para entregar algo que vai além daquilo e que realmente justifique tudo que ela está passando ali e num momento feliz. Então, acho que a gente tem conseguido entregar isso. A gente acabou, né, crescendo, de certa forma, hoje no Brasil, fazendo eventos em Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, já fomos para Bonito, aqui no Paraná, Ilha do Mel, Serra da Graciosa. Então, várias localidades e vários tipos de projetos, mas todos com uma causa por trás, né, de transformação, seja social, seja ambiental, mas algo que atribua realmente essa transformação por trás. Muito legal, Arthur. Vejam como é interessante você ter sempre um propósito, né? Aquilo que a gente falou muito, quando a gente fala nos nossos podcasts, a gente fala isso.
a gente fala que abrir uma empresa para você ganhar um dinheiro é algo muito pontual e de um resultado ali. Mas quando você tem um propósito de ajudar as pessoas, de transformar a vida das pessoas, é algo que vai muito além de você. É algo que tem um caminho muito mais voltado por uma espiritualidade, muito mais voltado por uma felicidade, para o que seria, na verdade, uma felicidade, né, Arthur? Ou seja, você, de alguma forma, quer proporcionar para as pessoas uma autotransformação, para que cada um viva essa autotransformação e possa, através de um propósito, mudar um pensamento, mudar um estilo de vida, para que ele possa observar que a vida não é só o resultado ali em si, só finalizar a prova. Não, que aquela prova ele é um ponto em algo muito maior. E que esse ponto, vamos chamar de uma escadinha, onde você vai colocando tijolinho por tijolinho, vai te levando a criar um caminho que a gente sempre fala, né, que é o caminho da espiritualidade, que você não vê, não olha só para si, você olha para o todo. E eu quero te dar os parabéns pelo trabalho que você faz, que é um trabalho que é o que a gente busca fazer com o nosso podcast. A gente busca o mesmo, a gente busca fazer com que as pessoas escutem e que aquelas palavras, de alguma forma, as mudem. E você prepara uma prova com várias experiências que você acabou de dizer, que é maravilhoso. E assim, Arthur, quando eu vi o projeto da Run the Pink, eu já conhecia a Thay e a gente se aproximou. Eu já gostei do projeto de cara sem saber a história, porque eu te contei um pouquinho da minha história, mas você idealizou uma prova, mas me tocou no meu mundo. Então, eu trabalhei no mundo corporativo durante muitos anos. Não vou falar o tempo aqui para não revelar a idade. Ela é uma CEO novinha mesmo. Novinha. E eu sou engenheira mecânica, então eu trabalhei num universo masculino, né, quase que 100% masculino. E eu senti muita dificuldade dentro desse universo como mulher. E quando eu vi a prova foi importante, eu abracei isso e a gente quer entregar informação e conteúdo para as mulheres, porque agora, trabalhando na área da saúde e para o público feminino, eu vejo que, assim, quando você identifica uma doença, parece que o mundo acaba, né? Então, se a gente já teve acesso a várias pacientes aqui de câncer de mama ou de outras doenças, e o que a gente quer levar para essas mulheres é que não acaba, que elas têm suporte, existe vida e a gente pode sim ajudar. E eu falo muito do meu exemplo, claro, não com uma doença assim, né, crônica, mas eu consegui transformar essa doença crônica que eu tinha com a prática de exercícios. Eu melhorei muito. Eu fui para o mundo da corrida porque eu consegui ter qualidade de vida para poder praticar o esporte. E são essas informações que a gente tenta levar para as mulheres. Não do tipo, pratique corrida. Não, pratique o exercício que você quiser, aquilo que te faz bem, aquilo que você gosta. Mas não deixe de praticar. Não deixe de procurar essas informações. E quando eu vi o projeto de vocês, eu gostei muito por isso, porque a gente pode levar informações, a gente pode levar ajuda para essas pessoas e principalmente para essas mulheres e falar, olha, se você identificou um problema, uma doença, vamos junto. Existem projetos sociais, projetos que inclusive você que está doente pode ajudar outras mulheres, levando conforto, levando palavra, levando carinho. E a gente até teve acesso a pacientes que estão com câncer de mama, que a gente falou, vem junto com a gente, vamos ajudar a levar informações para outras mulheres, vamos se ajudar, porque isso é muito legal. E quando a gente teve, inclusive, depoimentos de pacientes aqui, que esse conforto, esse apoio, ele é uma das coisas mais importantes que tem durante o tratamento. Então, eu acho que levar essas informações, poder estar aqui falando e levando essas informações para outras mulheres que vão acessar através de redes sociais, de podcast, é muito legal. E isso realmente traz conforto. Então, eu abracei esse projeto, mesmo não sabendo de todo o histórico, porque eu falei, puxa, a gente pode ajudar de alguma forma. Levar informações para essas mulheres, porque realmente, assim, não termina aqui na doença. A gente pode juntos superar isso. Então, eu quero também, assim como o Dani, falar para você que é muito legal isso, te parabenizar por essa iniciativa, porque assim você alcança muito mais pessoas que também entram nessa tua causa, né? Sem dúvida, Nádia. E primeiro, assim, tudo que você colocou, ele é um reflexo da vida, né? A doença, ela é uma barreira, né? Ela é um percalço que a pessoa pode vir a enfrentar, ou não, né? Ou seja, algum familiar, alguma coisa. Então, quando a gente embarca, né, uma empresa como a Medless dentro de um projeto como a Run the Pink, a gente até brinca, ele não é um projeto, é um movimento. Aí até
mais uma brincadeira aqui, a vida é um movimento, né? Então a gente olha para uma prova que ela é democrática e acessível, com todas as instâncias, caminhada, 5K, 10K, a gente inclusive até traz muito pouco protagonismo para a competição em si. A ideia ali é realmente comunicar sobre a causa como um todo. E acho que um outro ponto muito legal da entrada de vocês também é que, de fato, nos ajudou a tangibilizar ainda mais o nosso propósito por trás. Hoje, olha toda essa jornada de conteúdo que vem sendo construída nas redes sociais, via e-mail marketing, troca. Isso estimula, né, realmente um diálogo com a nossa base. E a gente já começa a perceber que a doença, o câncer de mama, faz parte da vida de muita gente. A gente já sabia isso por pesquisa. Salvo engano, acho que são mais de 57 mil mulheres por ano diagnosticadas com câncer de mama. Tem assim, a gente faz até uma parábola com isso, que é uma fila daqui até morrer, quase que direta, todos os anos de pessoas sendo diagnosticadas. Isso está aqui, está na nossa realidade. Então, quando a gente começa a falar um pouco mais sobre isso, existe essa troca. E nesse momento da troca, eu acho que um dos pontos mais importantes de tudo que acontece ali é que a gente consegue direcionar caminhos para essas pessoas. Porque quando vem uma barreira que às vezes parece muito grande, a gente trava. É normal, né, acontecer isso e o primeiro impacto é acabou. E não acabou. Como você disse, é o começo. É o começo de uma nova história, de uma nova forma. E para quem não tem também, pode ser uma forma de reconstruir o caminho para que não caia lá. Né, e tem ali uma rota mais tranquila e menos impactada, né, com uma doença como essa. Então a gente também fica muito feliz e assim, ponto principal, né, não é jabá, mas sem empresa a gente não consegue fazer isso, porque custa, no final das contas, isso é um negócio, ele precisa ficar em pé, tem uma equipe grande por trás para conseguir rodar isso o ano inteiro, né, múltiplos projetos. Então a gente fica muito feliz de ter empresas que se conectam por meio do propósito, porque no final é isso que faz, né, todo esse ecossistema funcionar, respirar, as pessoas interagirem, de fato se perguntarem como que podem reconstruir esse caminho e vai além, né, porque vai conectando todo um ecossistema de empresas que a gente percebe que tem uma intenção muito próxima. Né? Se a pessoa tem ali exclusivamente o objetivo comercial, existe um percalço no meio do caminho, de novo, ela sai. E quando ela tem um propósito por trás, não, independente do que a gente está enfrentando, a gente enfrenta junto e vamos lá, porque tem algo que vai te jogando para frente. E assim, eu vejo que na nossa vida pessoal é muito assim também que funciona, né? A gente vive uma pandemia no mercado de eventos, né? Imagina, a nossa empresa tinha 22 eventos por ano e pegou uma pandemia 2 anos paralisada. A gente conseguiu manter 80% da equipe ali no período e a equipe ficou com redução salarial, um monte de coisa. A gente aguentou passar por aquilo porque tinha um propósito por trás maior. Enquanto a gente viu que muitas pessoas ficaram pelo caminho. Então, eu olho para tudo isso que a gente está fazendo, para a prova, para a Monday Pink, muito nesse sentido, de levar algo de valor para as pessoas, que seja transformador, realmente que a gente consiga modificar, mesmo que seja um pouco essa realidade. Se uma mulher, né, toda essa base que a gente está se conectando, né, mais de 2 mil mulheres ocorrendo, por alguma razão, mudar o estilo de vida dela e evitar um câncer de mama, ou alguém que seja melhor direcionada, que venha conhecer a Medless, venha conhecer a Associação Amigas da Mama, que tem um acolhimento para quem está vivendo por isso, né? Ou todas as empresas, o próprio CETA, que está com a gente, que agora também está disponibilizando alguns diagnósticos para mulheres em situações, né, de vulnerabilidade. Tudo isso vai transformando positivamente esse ambiente. Eu acho que é aquela coisa, é como você usou, né, Daniel? Degrauzinho. A gente está olhando cada degrau, e cada degrau desse tem que ter uma transformação positiva e a gente olha muito esse potencial no projeto. A gente fala aqui, né, Dani, quando a gente grava, e a gente recebe uma pessoa que manda uma mensagem e fala: nossa, eu ouvi um episódio do trabalho de vocês e nossa, me despertou isso. A gente se olha e fala, cara, já valeu a pena, porque é uma estrelinha lançada, né, Dani? Então, é uma estrelinha lançada. Eu acho que nesse projeto é a mesma coisa. Quando a gente fala da estrelinha lançada, né, só porque as pessoas que estão nos vendo e ouvindo contam uma história que um professor foi numa praia e foi escrever um livro. Queria escrever o seu livro. E ele ali, pensando e refletindo, no nascer do sol, ele viu um rapaz de 16 anos jogando estrelas do mar de volta para a água. E daí ele ficou intrigado com aquilo e falou assim, cara, não pode. Que ele está achando que ele vai jogar todas as estrelas que tem nessa costa inteira de volta para o mar.
e chegou pro menino assim, cara, o que você tá fazendo? Aí, tô jogando as estrelas de volta pro mar, porque aqui o sol vai começar a subir e vai queimá-las, elas vão morrer. Daí ele falou assim, mas você viu quanto a gente tem de costa? O escritor falou. É muita costa, você não vai conseguir salvar todas. Daí ele pega uma assim e joga, aquela eu consegui salvar. E o escritor daí vai e fica pensando naquilo, e ele abandona o livro, e no outro dia ele está de manhã cedo com o menino ali jogando estrelas para água. Então a estrela que a Nádia fala é isso. É o que você está fazendo. É devagar, com o objetivo de educar, de ajudar, de auxiliar, de transformar, como você mesmo disse, é que você possa jogar uma estrelinha. Já tá bom. Uma. Mas não vai ser uma. A gente sabe que vai ser serão muitas. Serão muitas. Se não todas, né? Exatamente. Seria muito legal. Não, e isso eu acho que nunca nem tinha pensado sobre essa ótica, muito bonito. Até fiquei meio sensibilizado, porque é isso, né? A gente tem, a cada ponto de contato, tudo que a gente tem no entorno da nossa vida, a gente tem a oportunidade de fazer diferente de uma forma melhor. Né? E isso eu acho que é um compromisso de quem tem o privilégio na nossa posição de poder fazer. Né? Tem um outro, uma pessoa que escalou o Everest, né, que pergunta, mas por que você fez? Porque eu posso. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, todos podemos, né, é uma questão de escolha. Né, e realmente, assim, na corrida, acaba criando um universo de pessoas que, né, se sensibilizam com isso de alguma forma e começam a se modificar. Né? Pensando até na nossa história da maratona. Em 2017, quando a gente executou, para vocês terem uma ideia, nós fizemos o projeto da maratona em 60 dias. Isso é, assim, hoje, com a maturidade corporativa que eu tenho, eu nunca faria isso de novo. Não dá, é impossível. Mas pela imaturidade eu não sabia que era impossível. Né? E a gente falou, vamos fazer, e dá, tá tudo certo. Criamos o produto, fizemos e, né, conseguimos executar num 0-0 um projeto para 6.500 pessoas à época. Uau. Né, que foi super bacana. Mas algo que me tocou muito lá, chegou um atleta no final, né, se ajoelhou na minha frente, começou a chorar e me agradecer. E eu, por que essa pessoa está fazendo isso? E aí ele comentou que ele teve um problema cardíaco, quase veio a falecer, múltiplos infartos, e a maratona foi o estímulo para ele voltar a ter, né, uma vida mais saudável. Aquilo realmente mobilizou ele para uma transformação interna muito grande. Né? E no final, eu sei que, falando agora pessoalmente, eu não acho que foi a maratona. Ele colocou ele mesmo naquele projeto da maratona e estava atribuindo a gente. Fico feliz, fiquei muito agradecido, mas a transformação foi dele. Né? Então, o que a gente possibilita é contexto, é ambiente para transformação. Né? E estímulo de forma feliz, com muita experiência, muita graça. Né? Mas no final é isso. A pessoa, eu acho que a gente é muito formado pelo nosso contexto. Né? Boa parte a gente tem a transformação interna, tem a transformação corporal, mas o contexto influencia muito. Quando a gente coloca todo esse arcabouço de pessoas e coisas legais acontecendo, isso favorece muito a transformação, né? Uma faísca para que a pessoa olhe, opa, eu tenho aqui um caminho novo, uma rota de mudança legal e que talvez eu vou ter uma vida, né, melhor do que a que eu tenho aqui hoje, né? E para ir em contraponto um pouco do que nós conversamos antes, né? As pessoas querem, em geral, né? A gente vive a crise do imediatismo. Então as pessoas querem o resultado, mas não querem passar pela mudança. E a corrida ela vai te dar uma aula, você precisa passar pela mudança para ter o resultado. Se eu quero sair da caminhada para os 5 km, você vai ter que treinar, você vai ter que dar os passos, você vai ter que, né, semanalmente fazer treinos. Fortalecer teu fortalecimento mental, né, para aguentar, e aí sair do 5 para o 10, do 10 para o 20, e cada vez isso vai ficando maior. Então essa transformação ela tem que ser gradual. E, de novo, eu acho que a corrida é esse contexto todo, esse ambiente, essa faísca para possibilitar toda essa mudança. Então, eu vejo muito nesse sentido e acho que assim, isso traz resultados reais, né? Quando a gente vê ali na realidade o que está todo mundo passando. E no caso das mulheres, na Run the Pink, é isso, é quebrar a barreira da vergonha, de poder falar sobre a realidade que elas estão passando, de conectar com pessoas que são especializadas no tema. Né? Então, a possibilidade de conversar com você, né, Nádia, sobre tudo que você já tem de experiência técnica, teórica e prática na realidade da vida de você, da tua vida, daquilo que você já passou e conhece, né? Outras instituições parceiras. Então, com isso tudo a gente vai fazendo uma mudança aqui local, mas que ao mesmo tempo pode impactar muita gente.
E sabe que o evento em si, ele é um marco para a vida da pessoa que começa nos exercícios. Então, a gente inscreveu todas as nossas funcionárias, a nossa empresa é quase que 100% feminina, né, pela área que a gente atua. E é muito legal a gente ver, assim, as meninas que não correm, a maioria tá para caminhada, mas que começaram a se movimentar porque vão participar da corrida na qual a nossa empresa tá lá. Então, assim, se a gente vai falar sobre saúde, a gente tem que fazer, a gente não pode só falar e a gente não participa. Então, é um movimento não só para ajudar outras mulheres, mas eu vejo esse movimento interno dentro da nossa empresa, das nossas funcionárias se preparando, fazendo atividade física, entrando em movimento para estar lá junto, acompanhando e incentivando outras mulheres. Então, é muito legal isso de você pegar um evento para ser um marco na tua vida, na tua transformação. E é isso que você falou. Eu participei de uma única meia maratona e a primeira pessoa que eu entrei em contato e falei, puxa, eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas vai ser uma meia legal, uma viagem. Dani, você acha que eu consigo? Consegue, mas você tem que se preparar. Então, e realmente é um marco, porque você se dedica àquilo, você quer realmente estar preparado para aquilo. E a gente tem que ir por etapas. Não adianta querer colocar o imediatismo, e eu acho que nenhum exercício. Porque senão você vai se lesionar, você vai se machucar. E aí, ao invés de você se preparar para estar subindo um novo degrau, você tem que voltar, né? É isso mesmo. E não sai da minha cabeça agora vocês dois falando dessa experiência, né? Você tem toda uma experiência, um cabedal que você viveu com a corrida, que transformou a tua vida, transformou você como ser humano, como empresário. E você tem a corrida também, que já te desafiou a executá-las. Então, na verdade, nós, seres humanos, a gente está aqui para viver experiências ao longo do trajeto que a gente estiver aqui. Experiências que vão ser dolorosas muitas vezes, como uma própria doença pode ser, mas que, de alguma forma, você pode aprender a ressignificar, aprender que a vida em si, não sei se você concorda comigo, Arthur, a vida não é para fracos. A vida está aqui, a gente falou, né? Quantas pessoas são muito infantis? Ah, eu não quero fazer dieta. Ah, eu quero comer doce. Tá, mas eu quero ser saudável. Mas eu quero ser saudável, mas eu quero viver mais tempo. Vem cá. A gente vê que a ciência hoje estuda muito as formas que temos para ter uma longevidade e, além da longevidade, ter uma qualidade em nossas vidas. Só que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Às vezes por imaturidade, às vezes por inocência. E essa experiência que você está propondo é um marco. É isso mesmo. Talvez com o que a gente está falando aqui, você possa estar escutando, peraí, eu vou trazer isso para a minha vida sim. Eu vou usar isso como o início de algo novo. Isso é um modo de ressignificar, né, Arthur? Totalmente. E eu concordo 100% contigo, Dani. Assim, a gente olha a corrida como uma faísca mesmo. Assim, ela é aquela faísca para dar uma combustão na transformação interna que aquela pessoa pode e quer enfrentar, né? E eu vejo que isso é uma crise geral, né? Dessa, vamos dizer, a busca pelo resultado imediato e o não fazer, né? E eu acho que em grande parte, assim, e aí falando também de um aspecto muito pessoal, eu não sou, tá, teórico ou técnico, gente, é muito sobre a minha vida, assim, quando eu olho as coisas. Eu acho que isso tem a ver com a gente trazer uma complexidade que não precisa para a vida. Sabe, quando a gente faz um paralelo com a natureza e com os animais, por que os animais fazem o que fazem da forma que fazem e tudo aquilo funciona em equilíbrio? Porque eles às vezes são mais instintivos mesmo. Eu nasci para isso, eu faço isso, então, né, eu vou executar o que eu preciso executar. Aquilo que tá hoje talvez um paralelo para nós, enquanto humanos, é o propósito. Qual é o meu propósito por trás? E eu vou fazer. Né? E às vezes a gente fica colocando barreiras e trazendo, não, mas eu não posso por causa do trabalho, por causa das dificuldades. E é óbvio, isso tudo pode ser de fato uma dificuldade, mas isso não é uma barreira intransponível. Porque muitas vezes eu vejo pessoas, eu não tenho tempo para fazer de repente 10, 15, 20, 30 minutos uma caminhada, mas ela vê a série inteira do Netflix, a vida nova, e ela sabe todas que saíram. Como é que você está usando o seu tempo? Né? O que de fato tem valor? Então, eu acho que às vezes a gente tem que trazer menos complexidade, um pouco mais de prática, né? Até a minha namorada, ela às vezes me dá uma aula nisso, porque eu tenho uma vida muito dinâmica, sou uma pessoa que trabalho muito, assim, eu fico muitas horas, às vezes, dedicado ao meu trabalho, de 13 a 15 horas quase todos os dias, e às vezes eu mesmo, né, que trabalho com isso, vivo isso, estou tentando levar essa transformação,
crio algumas desculpas internas para, né, em determinados momentos, algumas coisas. E eu vejo muito, assim, ela me traz essas pequenas pílulas. Pensa menos, faz. E assim, quando acontece isso, opa, voltei. Não, você está correto, né? Então, assim, tá difícil de manter um ritmo de 5, 6 treinos por semana, faça 3 vezes por semana e tá ótimo. Né? Não dá assim, mude um pouco aquilo que você está se propondo a viver e coloque aquilo, né, em voga para você. Então as coisas funcionam, né? Às vezes é assim, a gente precisa um pouco mais de ação, ter um pouco mais de priorização, né? Realmente montar uma prioridade ali correta para a vida que cada um nós temos, né? Se a saúde é um ponto importante para você, coloca ela em prioridade. Né? E aí, no processo, você vai aprender a curtir ele. Não adianta a gente falar, eu vou sair curtindo um monte. Não é assim, porque você está mudando. Então, assim, tudo que muda dá um impacto. Primeira coisa que vai acontecer é um impacto. Vai te tirar daquele cotidiano comum que você está acostumado, comendo chocolate todo dia, fazendo coisas. Então, você precisa aguentar um tempo. Eu costumo dizer, né? Você precisa passar a arrebentação. Então, assim, é a alegoria do mar, né? O surfista, para surfar as ondas que ele curte, ele vai enfrentar o seriadão, vai ter que passar a arrebentação, aí ele vai curtir. E a gente, esse primeiro, né, vamos dizer, start, ele é duro. E por sermos muito imediatistas em geral, a gente desiste muito rápido. A gente não aguenta, né? E aí volta ao... Não é para fraco. De fato, a gente tem que aguentar um pouco, né? Coloca um objetivo um pouco mais de longo prazo, né? Supera essa barreira e aí você vai começar a entender os retornos disso. Porque, no fim, o imediatismo, quando a gente toma uma decisão, não vou cuidar da saúde, não vou fazer esportes, não vou mudar a minha alimentação, não vou mudar o meu contexto, você não vai mudar a tua vida. A tua vida vai ser a mesma, então todos os teus objetivos por trás, eles não vão acontecer. Essa é a realidade como ela é. E ponto, essa isso é mesmo. Né? E sempre entra aquilo que a gente fala da máscara, né, Dani, do avião, né? Conta essa historinha. Porque a primeira dimensão sou eu. Sim, sim. Então, a gente fala muito sobre um contexto de matéria, de material, de conceitos da mente Ronin. E a mente Ronin fala de que nós vivemos em 9 dimensões, né? Então, a dimensão do eu, a dimensão do relacionamento, eu e os outros, na verdade, eu e o meu par, que é o mais fechado. Depois vem o social, a amizade e a família que a gente criou. Não teria que vir em segundo. Às vezes a pessoa coloca o pai e a mãe na frente de uma esposa e daí você não consegue manter um relacionamento com aquela que você escolheu para ser a mulher da tua vida. Peraí. Então, por isso que ele segue essa ordem. Então, o eu, o relacionamento, família, amizade e social com trabalho. Depois vem moral, ter um pensamento moral. Depois vem o quinto, que é a natureza. Depois da natureza, o universo. Sétimo, que você acabou de falar do impacto, isso é fantástico. Porque, para mim, Ronin, o que é a consciência, o impacto do espírito com a matéria? É algo dentro de você que te motiva a sempre crescer, a querer ser melhor, que você, às vezes, não compreende, por ficar preso aos instintos, preso... Porque é muito mais fácil hoje você ir no mercado e comprar um fast food do que fazer o que tem que ser feito, que é o que você falou. Então, você fica preso muito a algo instintivo e esquece que tem algo em você que é espiritual, algo em você que quer evoluir. Que quer passar essa arrebentação. Que quer passar essa arrebentação, que é muito mais forte que essa arrebentação. Que é a vontade, é algo em você que é a força de vontade, que é divino. Do que o desejo, que é muito mais instintivo. Aí, o sétimo, passando do sétimo, vai para o oitavo, que é o espírito. Aí você realmente conhece essa força que você, naquele primeiro evento, já contou pra gente, se você puder contar depois de novo, um evento que você teve numa corrida que você teve que se superar fisicamente. Você teve que ir além do teu corpo físico. Então, que é esse espírito, é se conectar com ele. E na nona dimensão é se conectar com Deus. Então, viver essas 9 dimensões, depois você vai contar essa historinha pra gente, viver as 9 dimensões tem que começar pela primeira, que é o eu. Então, você tem que começar por você, que é o tal do conto do avião. Você tá no avião, o cara vai falar, ei, primeiro coloque, se acontecer alguma coisa, coloque a máscara em você, para depois colocar no seu filho. Porque às vezes você vai colocar na pessoa que está do lado, porque a gente é acostumado sempre a ver o outro, né? Então, eu aprendo como criança, nasci e aprendo com meu pai e com minha mãe, depois aprendo com meus amigos, eu sempre busco fora. E do contrário, eu, pelo conhecimento que eu tenho, eu já faço com que minha filha busque o interno. Filho, o que você está sentindo?
Como assim? Eu quero saber o que está dentro de você. Eu não quero saber o que está acontecendo aqui fora. Por isso que eu ensino ela a meditar, ensino ela a ter contatos com ela mesma internamente. Ah, papai, isso não é meu, né? É, isso não é seu. Isso é do teu amigo. Porque esses dias ela chegou assim, eu tô com medo de escuro. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ela, porque o fulaninho lá, o meu amiguinho, tem medo de escuro. Isso é seu ou é dele? Ela falou, isso é dele. Então eu não tenho medo de escuro. Pois é, Maravilhoso. você não tem, né? Por quê ter medo de escuro? Ela né, pai? Porque eu tenho dentro do meu coração uma luz. Então, sempre que eu tiver medo de alguma coisa, é só olhar para dentro e ver a luz que eu tenho no meu coração. É isso, filha. Então, as pessoas se apegam muito a coisas externas, ao que tem fora. E daí esquece de ver o que tem dentro. Esquece de ver esse espírito. Então, essa transformação do eu, como primeiro ponto, é você realmente se transformar nessa primeira dimensão. Ser a tua melhor versão. Tudo isso que você falou, como uma prova que pode ser uma fagulha, que desperta isso em você. Desperta em. Vai ter um momento que eu vou buscar o outro? Claro que vai. É a segunda dinâmica, que é a dinâmica do relacionamento. Que é o que você tem com a tua namorada, que ela te ensina um monte. Ok, mas você como Arthur, se não tivesse se autotransformando, será que daria certo com uma pessoa que está num processo evolutivo legal? Então, a gente tem que... É claro que a gente atrai muito isso, né, Arthur? Você atraiu essa pessoa para estar do teu lado porque vocês têm uma vibração que está ali, né? Muito parecida. E daí você aprende com ela, eu tenho certeza absoluta que ela aprende com você, porque eu aprendo com você cada vez que eu estou com você. A Nádia também, a gente adora estar sempre com você, porque você tem, além do todo o teu conhecimento, tua experiência, você tem um lado espiritual muito grande. Conta pra gente essa história. Isso é, primeiro, assim, muito legal toda a história que você trouxe. Eu acho que da tua filha, o mundo agradece, né, de ter um pai trazendo esse tipo de conhecimento para uma filha, porque são as pessoas que vão transformar o mundo lá na frente, né? A gente, acho que em linhas gerais, parte por cultura, parte por desconhecimento dos pais. Isso que eu ainda tenho uma mãe que é psicanalista, psicóloga, astróloga, né? E um pai engenheiro. Então eu tenho Os Os dois dois lados. lados. super rígido, duro, aquele que me ensinava a tabuada brigando e a terceira visão ali, sempre não, aparando e trazendo a gente Que para legal. uma outra possibilidade. Mas eu acho que é super importante, né? Quando eu vejo esse tipo de conhecimento com crianças, porque realmente é transformador para ela, mas para o mundo mesmo. São eles que vão fazer essas mudanças. E contando um pouco dessa história, eu fui correr uma prova no chamada El Cruz, né, que atravessava os Andes. Cada ano eles fazem, um ano da Argentina para o Chile, o outro ano do Chile para a Argentina. É uma prova de um pouco mais de 100 quilômetros em 3 dias, né, Meu com Deus. mais de 10 mil metros de desnível. Para quem não entende, desnível é basicamente as montanhas que a gente precisa subir e descer. Então é muito, né? 10 mil metros, está falando quase um Everest entre subidas e descidas. E, enfim, era a minha primeira prova dessa natureza nessa dificuldade com tanta altimetria. Eu corri o primeiro dia, falei, tinha treinado para a prova, mas tinha faltado vários treinos também. Falei, não, mas vai dar certo. Quando eu vi ali na reta final, falei, estou me sentindo bem, mas eu vou só para correr. Não quero competir. Fiz um primeiro dia super leve, tranquilo, me sentindo bem. Falei, nossa, era o que eu precisava, mas veio uma fagulha da competição. Aí no segundo dia eu falei, agora eu vou correr forte. E aí eu comecei o dia, larguei explodindo e terminei em 16º geral, né? Numa prova que Nossa. largaram naquele dia que eu tava 1.600, 1.700 pessoas. Uau. Fui super forte, acabei terminando, né, numa posição maravilhosa, mas fisicamente estava péssimo. Falei, por que eu fiz isso? E aí você começa esse questionamento, tava tudo tão bem e tal, mas fisicamente, tendo um terceiro dia, né, de mais de 30 quilômetros pela frente para vir. E eu já super mal, joelho doendo, perna doendo, tudo assim, realmente arrebentado. Mas como eu tinha ido muito bem, e aí eu estava numa boa posição, eu mantive aquele espírito da competitividade dentro. Falei, não, vou pro terceiro dia, eu vou correr forte de novo. E larguei super forte, tinha 10 quilômetros de subida logo de largada. Fizemos esse primeiro trecho e depois entrava uma descida mais pesada. Na hora que eu tô na descida, eu tô correndo com umas pessoas claramente profissionais da corrida, inclusive físicos muito diferentes, umas pernas grossas, vocês não estão vendo, mas as pernas bem fininhas. E eles correndo numa descida para baixo de 4 minutos por quilômetro, depois de percorrer 75 quilômetros. E eu comecei a sentir, eu falei, eu não tenho físico para isso, eu não estou preparado para isso. E eu não escutei aquela vozinha lá dentro de mim, eu continuei porque eu estava competindo.
De repente eu pisei numa pedra, escutei um estalo, caí de peito no chão. Falei, pronto, quebrei o pé, porque eu pisei na pedra, acabei perdendo, né, um pouco ali a sustentação. E aí fiquei aquele tempo, uma dor enorme, aí começa, né, toda uma situação que eu comecei a viver de muita dificuldade, porque eu falei, pô, passei quase um ano treinando para isso, quebrei o pé no quilômetro 75, faltando mais 25, 30 quilômetros pela frente, vai ser impossível terminar a prova. E aí aquilo começou a realmente bater muito forte, as pessoas que passavam perguntavam se eu precisava de ajuda, eu não conseguia nem me comunicar. Aí nisso um dos atletas chamou o pessoal da organização, conseguiram me acessar lá no meio de uma trilha, falaram, olha, a gente vai precisar te remover, o pé já desse tamanho, não sabia direito o que era, para sair para uma estrada que tinha ali mais próxima, para eles poderem me coletar de ambulância. Nisso vem uma pessoa, eu até hoje, juro, falo isso abertamente, tenho dúvidas se aquilo foi minha imaginação ou se de fato aconteceu, foi Muito nesse legal. nível. Eu sentado, assim, passando por muita dificuldade emocional no que estava acontecendo, eu tive a impressão de chegar e me parecia uma pessoa falando em espanhol. Ah, você tá bem, você tá bem. E eu, não, olha a minha perna. Essa pessoa levantou minha perna, olhou. É um entorse, né? E acabou usando esse termo. Eu falei, torção. E me deu um ibuprofeno. Eu tomei, eram 3 pílulazinhas, eu tomei as 3 e em 1 minuto eu levantei. Eles já tinham chamado a ambulância para me buscar. Eu falei, não, eu vou continuar. A pessoa, não, não pode, não dá. Eu vou continuar. Próximo ponto é daqui 8 quilômetros. Eu falei, então se eu não conseguir daqui 8 quilômetros, eu saio. Mas eu vou voltar para a trilha. E aí nisso eu comecei a entrar, né, num processo meditativo meio orgânico, natural. Não era nem, né, proposital o que estava acontecendo, mas por muita dor eu fui entrando na mente. E aquilo foi, assim, me colocando num lugar, assim, talvez acho que até o termo que eu usei outra vez foi, acho que eu me encontrei com Deus sem saber, né? Eu estava realmente, assim, num lugar divino e correndo, e aquilo, né, indo, assim, numa constância de passos, mantendo um ritmo, tudo aquilo, né, para acontecer. Óbvio que em alguns momentos vinham aquela dor, eu olhava para o pé e falava, gente, o que eu estou fazendo? Talvez eu nunca mais possa correr, porque eu não sabia o que era. Se estava com o pé quebrado, se foi uma torção, o que de fato tinha acontecido. Em suma, eu terminei aquela prova. Eu rodei mais 25 quilômetros naquele estado que estava, assim, e aquilo, né, me abasteceu por uma vida, porque eu conheci uma sensação de força interna que eu jamais havia sentido na minha vida. Aquilo me transformou, né? A gente não carrega naquela intensidade para sempre. Essa intensidade, ela, como tudo na vida, ela diminui. Mas eu, em determinados momentos de dificuldades, eu busco aquilo. Olha, você já passou por isso. Então, isso aqui é mais fácil. Você consegue, é possível. E no final, eu tinha rompido um ligamento, né? E o que você comentou, né, da gente eventualmente acelerar um resultado ou alguma coisa, eu tive que voltar 50 passos. Foram 2 anos de recuperação, né, para recuperar de fato uma corrida em trilha, naquele nível, com o ligamento rompido. E para mim foi assim, foi muito bonito e ao mesmo tempo foi muito difícil. Aprendizado. É um aprendizado. Eu não aconselho passar por um aprendizado desse. Não Eu não acho que é o precisa. melhor, porque realmente aquilo me abalou. Eu tive dificuldade para voltar a correr. Eu fiquei quase 5 meses na sequência sem correr, porque foi muito impactante fisicamente falando, mas trouxe coisas incríveis. E eu acho que a gente tem a oportunidade a cada prova de passar por situações como essa, né? Como a gente estava dizendo, a gente não precisa estar lá naquele momento, daquela forma. A gente pode encontrar isso no nosso dia a dia, a cada treino. Então hoje, assim, uma coisa que tem muita gente que corre com som, acho, né? Cada um faz como quiser e se sentir mais confortável, mas eu gosto de correr sem nada. Eu gosto de me Muito bom. escutar. Então eu escuto o meu corpo, eu escuto, sabe, o meu músculo, como ele tá. E esse estado de atenção, eu acho que é o que a gente perdeu, assim, em linhas gerais, né? Tem um outro livro que eu li, e rapidamente fazendo um comentário, que chama A Dádiva do Corvo. Fala sobre um homem que era um agnóstico, né, ou ateu, não sei exatamente como que se coloca isso, mas que ele encontrou Deus. E aí é todo esse processo, né, dele encontrar Deus, ele encontrou a natureza, e várias passagens ele fala sobre a nossa atenção, que ela está contaminada no mundo que a gente vive, porque a gente é bombardeado o tempo todo de coisas, e a gente não sabe de fato o que faz sentido, o que é real, o que pode, né, se adequar para a gente, porque a gente perdeu essa atenção. E o esporte, o físico, quando a gente começa a trabalhar isso de forma real e boa para nós mesmos, isso nos coloca no presente muito atento a tudo. A corrida, para mim, hoje, ela é muito isso. Ela é aquele momento que eu estou atento na minha vida, na minha pessoa, né, no que eu preciso transformar. Quando eu saio, inclusive, desse estado de atenção física,
é para resolver algo que está acontecendo que de repente me veio a luz. Eu falo, da onde veio essa ideia? Né? E é naquele momento, eu falo, nossa! Eu sinto isso. Né? Eu comecei na corrida para olhar para dentro e me encontrar, e é exatamente isso. Muitas coisas que aconteceram na minha vida me vieram através da corrida. Uma delas no estúdio, com o Dani na minha frente, eu correndo, e eu consegui acessar algo que a corrida me levou para isso. Então, eu sei do que você está falando, Arthur. Que legal, é. Não, e é sobre isso. Essa corrida é sobre isso. É uma pessoa que tem um problema, que no caso é um câncer, e você superar, você ir além. É sobre isso. Por isso que não podia ser outra pessoa para organizar isso. Tinha que ser você. Você entende? Por isso que eu queria que as pessoas conhecessem essa história, que eu conheci essa história lá no início do ano. Para mim foi muito legal, porque de forma muito prática, você simplesmente coloca um monte de teoria ali. Tudo que é teórico para as pessoas, você colocou ali. Você bem disse, não precisa passar por isso. Claro que não. Mas foi um modo que você encontrou de aprender um caminho. Talvez naquele momento através da dor, mas um caminho que te levasse a um ar mais puro, a algo mais excelso, algo mais espiritual. Você teve uma conexão que você acabou de dizer. Sempre que você precisa, você recorre a isso. Isso é impagável. Isso é olhar para dentro, isso é buscar a tua essência. Parabéns. Não, e eu acho que todos temos isso, né, Dani, Sim. dentro de nós. E volto a reforçar esse ponto da atenção, porque eu acho que talvez esse seja um dos pontos mais importantes para nós na nossa vida, é ter atenção àquilo que está no nosso entorno, no nosso contexto e lá dentro. As respostas, em grande parte, estão lá. Eu tenho um tio que é médico extremamente espiritualizado, ele usa um termo que é a fonte. A fonte está aqui, é através. Então ela está passando. E a gente que muitas vezes não tem essa vamos dizer, não está ligado para perceber, porque a sensação você tem. As vozes estão na nossa cabeça, né? A grande verdade é essa. Se você, eu quero estar saudável, tem uma voz que está te falando, você precisa ficar um pouco mais saudável, precisa cuidar um pouco mais da alimentação, precisa praticar atividades físicas. Mas tem uma voz só que é uma gritaria caótica que te fala, não, como chocolate é mais fácil. Faz o que você quer. E a gente opta por escutar a voz mais barulhenta. Mas não significa que ela é correta, né? No final das contas, eu acho que assim, qualquer pessoa humana, a não ser um psicopata, talvez, a gente sabe o que é certo. Isso aqui, muitas vezes, a gente toma a decisão de não fazer o que é o certo por, né, N razões, né? Cada um vai ter a sua, mas no final a gente sabe, e a gente tem tudo aqui à nossa disposição para fazer essas mudanças, né? Então, voltando, né, à questão da corrida e tudo isso, pode ser um pouco mais prático, assim. Escutou, agiu, fez. Aguenta a arrebentação, transformação chega e a mudança vai te trazer coisas melhores para a tua vida. Então, assim, e vale para tudo, vale para o trabalho, vale para os teus relacionamentos, né? A gente sabe aquilo que a gente executa errado na vida, no final, eu até não acho que seja tanto instintivo, né? Como você comentou, e não indo em contraponto, que eu desconheço, tá? Mas eu acho que é mais comportamental. Sim. Que o nosso instinto, ele é positivo, às vezes, assim, eu sinto. Lá dentro, as respostas estão todas. Então, Sim. a gente agir, às vezes, mais em conformidade ao instinto e menos ao comportamento daquilo que a gente se condicionou. Perfeito. Né? Porque é mais fácil. Então, Perfeito. Vejo muito dessa forma. Quando o Akbar fala, até para deixar clarificar um pouco, quando o Akbar, na mente Ronin, fala desse instinto, ele segue uma linha que nós tivemos uma cadeia evolutiva de mineral, vegetal, animal e agora humano. E que tendemos a ir para um divino. Já teve alguns seres na Terra, Jesus Cristo, Buda, Lao Tse, Sócrates, pessoas que vieram para mudar o rumo da história. Então, que a gente deveria se aproximar numa cadeia posterior e ir para esse lado mais espiritual. E quando você falou muito bem que o animal, quando ele tem o instinto de fazer o que tem que ser feito, ele vai lá e faz. Só que o animal não tem algo que nós temos, que é o neocórtex, que traz esse burbulho de pensamentos, como você acabou de falar, que você não sabe que voz complexidade, né? Muito complexo. Então o ser humano, tanto por ser tão complexo, mais complexo o animal, por medo da água a gente criou pontes, por medo do frio nós criamos roupas. Então o ser humano ele criou muita coisa. Então a mente é muito positiva num certo ponto
e negativa em outra, como você acabou de dizer. E talvez é uma terminologia. Eu entendo quando se fala do instinto é buscar algo dentro, algo interno, algo ancestral, que o Akbar só chama de espírito. Ele considera o instinto algo mais voltado para o animalesco, que a neurociência fala do quê? Da parte do cérebro reptiliano, que é o impulso de comer, beber. Então eu tenho algo instintivo que eu preciso comer, preciso beber para sobreviver. Ah, tá bom. E muitas vezes a gente empurra o amiguinho para pegar a comidinha. Opa, não, eu preciso comer. E daí é algo instintivo, mas será que empurrar o amiguinho foi legal? Opa! Então veio o neurocórtex para dizer, vem cá, vamos compartilhar, amiguinho, em vez de eu ter que te empurrar ou ter que brigar. Então, nesse ponto apenas, mas realmente tem muito do instinto que a gente precisa utilizar e precisa às vezes abandonar. Com o instinto, esse instinto mais perverso de eu ter que passar por cima do outro ou matar o outro para comer. Então, peraí, não. Um pouco preguiçoso, né, Dani? Ah, hoje eu não quero, hoje eu não vou fazer. Porque concorda que na própria origem do ser humano, naquele ser mais primário, que começou lá, ele tinha que caçar, tinha que buscar as coisas, mas quando ele caçava um belo animal, será que ele ia buscar de novo o outro? Não, ele esperava acabar toda aquela comida, ficava lá dando uma lagarteada, dando uma relaxada, para depois ele voltar a ter que caçar de novo, né? Só que hoje não tem mais isso, né? A gente tá tudo na nossa mão. Então o ser humano tende a, que o Akbar sempre deixa claro, que esse lado instintivo leva a esse ponto de, às vezes, ficar mais preguiçosinho, às vezes não fazer o que tem que ser feito. E que se a gente escutar, além do instinto, o espírito, talvez a integração desses dois seria o ápice. O espírito dominando os instintos. Né? Que seria essa vontade maior. Né? O próprio o mito do Minotauro, quando Teseu, né? Teseu, para quem não sabe a história de Teseu, brevemente contando, Teseu é um herói que, cansado com as injustiças do mundo, via que numa cidade tinha jovens que eram dados de alimento para um minotauro, que era um ser metade animal, né, ou com a cabeça de um touro e o corpo de um humano. Beleza. Teseu foi lá e disse, não precisa dar mais, me dá eu, porque eu vou matar esse minotauro. E ele foi, aí Ariadne, que era irmã do Minotauro, deu um novelo de fio dourado para ele entrar, para ele saber voltar. E ele foi, dominando o seu medo, chegou ao centro, houve a batalha, ele confrontou. O que quer dizer essa história, esse mito de Teseu e Minotauro? Que nós temos esse Teseu dentro de nós somos esse herói, que é a parte espiritual, que tem que dominar os instintos. Ele domina, por exemplo, tudo aquilo que vem de mazelas em você. É o não fazer, é o procrastinar, é o preguiça, é a infantilidade que a gente comentou agora. Quando esse herói que tem dentro de cada um de nós domina esse lado, aí o espírito vem à tona e você consegue utilizar os teus instintos para poder fazer o que você quiser. Porque daí quem domina é esse pensamento que você falou, o pensamento mais calmo, não aquele burburinho que você mesmo disse e falou muito bem. Não é aquele borbulhinho que... Não. É aquele que fala, vai com calma, você vai se machucar. Calma, vai devagar. Então, essa história do mito, né, de Teseu e Minotauro, para mim, relata muito isso. E é assim que a gente foi fazendo, e vem fazendo, né, Nádio? Quando a gente aplica as coisas da mentoria, é pra gente ir dominando essa nossa parte mais instintiva, sendo um ser humano cada vez mais humano, porque a gente tem muitos seres humanos que às vezes se comportam como animais. Você briga, bate no outro, agride o outro. Peraí, uma fechada de carro é motivo de você... Peraí, calma, domina isso. Seja mais inteligente. Aí vem a inteligência emocional, a inteligência do coeficiente cognitivo, inteligência mesmo. Porque se você é inteligente, você não tem por que ser dominado pelas suas emoções. Porque as emoções, elas estão ali. Aí me vem a cabeça dos 5 corpos, que o primeiro corpo é o corpo físico, depois o corpo energético, depois o corpo emocional, o corpo mental, por último o corpo espiritual. Quando você consegue alinhar esses 4 primeiros corpos, que é da mente para baixo, que você falou muito bem, quando a tua mente, o teu racional começa a comandar o resto, até que você chegue no físico e domine esse instinto de ficar deitado, de não querer fazer, vamos chamar isso de instinto. Quando você domina isso, aí o teu espírito pode sentar no trono e dizer assim, cara, agora... Arthur, termina a prova. Eu sei que você vai se arrebentar, eu já sei que você está arrebentado, mas você vai terminar a prova porque eu vou te dar uma experiência que você nunca teve.
E talvez essa prova do câncer seja isso. O momento da pessoa despertar esse lado espiritual dela, que é o que você intrinsecamente está dizendo e está fazendo, porque você fez essa prova e organizou junto com a Medley e com as outras empresas um início de algo que pode ser maravilhoso para cada um. Exatamente. Um despertar para essas mulheres. Despertar para essas mulheres. É exatamente como a gente enxerga, né? Eu acho que é criar esse campo para que todas essas dores e dificuldades, né, no contexto do câncer de mama, seja para quem tem um familiar, um cônjuge em geral, algum amigo ou amiga passando por isso, tenha um espaço para conversar com acolhimento, né? Conheça empresas sérias que tenham, né, protocolos e tenham formas de ajudar, né? Eu acho que dentro disso tudo, e que tenham a corrida como esse motivo por trás para realmente passar por essa mudança de uma maneira um pouco mais amena, mais gostosa, né? Seja quem está com o câncer, que eventualmente, óbvio, tudo é necessário ter acompanhamento, né, de profissionais adequados, mas tendo essa possibilidade de fazer isso, que possa aproveitar isso como uma descompressão, né? E para quem de fato não tem, é que tenha um pouco mais de consciência dessas dores também, porque é importante, eu acho que a gente fala, né, uma das formas de aprendizado é a dor, né, Dani? Então, assim, vamos aprender com a dor do outro. A gente não precisa passar por todas as dores. Isso também é sabedoria. Isso é uma Isso forma sabedoria. um pouco mais inteligente, Muito. né, da gente enfrentar a nossa vida, né? Pô, o outro já passou. E eventualmente a gente não olha, né? Às vezes a gente tá olhando, não, isso não vai acontecer com a gente. Pode, e assim, é uma realidade, né? Até um caso que eu soube ontem também, assim, me mexeu muito, um amigo de infância que eu conheço também, super saudável, tá super bem, é cantor, é uma das pessoas mais alto astral que eu conheci na minha vida, assim. E a gente, né, enfim, pela vida como ela é, eu morei em São Paulo, fui pra lá, não significa que a gente teve uma troca o tempo todo, mas sempre foi uma pessoa que eu tive muito carinho. Ontem eu soube que ele foi diagnosticado com câncer e ele vai iniciar uma quimioterapia. Ele tem a minha idade, 35 anos, nada indicava que ele ia passar por isso, nada, assim, e aquilo pra mim foi muito assim, meu Deus, gente. Tá aqui do lado, né? Como assim? Né? Eu, assim, até nem vou citar o nome, mas a minha ideia é conversar com ele para que ele possa dividir um pouco sobre essa realidade, porque ele vai começar agora um processo de químio. Você olha para ele, é isso, pô, puta de um cara bonitão, tá bem, tá saudável, surf, tomou sol. Gente, o que aconteceu que isso chegou aqui? E quais as decisões dele que ele vai tomar para enfrentar? Então, assim, eu comecei a olhar também como uma forma. Pô, se você tá passando por isso, vamos dividir, né? Um pouco para frente, assim, agora, o que você vai fazer para superar? Porque ele é uma pessoa de mentalidade muito positiva, também que tem a divindade no coração, tem extremamente espiritualizado. E ele tomou a decisão de enfrentar, né? No final das contas, é isso. A gente não tem muito a opção, né, de não enfrentar. A vida é a vida. Então, eu acho que a gente tem que passar. E olhando para a corrida como um todo, é isso. Eu acho que é abrir esse campo de diálogo, né? Talvez para quem a gente puder antecipar com a prevenção, né? Estimulando hábitos de vida mais saudáveis. Eu acho que ela tem essa força, né? De novo, o contexto, né? E vocês falam lindamente, eu não sei falar lindamente como você, Bernardo. Você fala super, né? Mas uma das dimensões é o contexto, né? Então, assim, aceite esse contexto, venha viver um pouco o que é uma prova, venha, especialmente uma prova como a Run the Pink, inclusive muitas pessoas nos questionam, mas por que ela é exclusivamente para mulheres? A gente está se questionando também se não deve abrir para homens e mulheres. Mas o que a gente percebeu é que por ser ali naquele momento, e são poucos projetos, né, e movimentos como esse que são exclusivamente para mulheres, fica um ambiente muito acolhimento e é muito legal para as mulheres. Então a gente tem um pouco medo de perder isso. E assim, pode ser uma possibilidade para os próximos anos? Pode, mas assim, eu desafio quem está nos escutando a vir e viver aquilo ali, porque aquele momento da prova, e não pensando na competitividade em si, mas aquela experiência de curtir, de passar pelo aquecimento, de cruzar o pórtico, de abraçar a amiga, né? Pô, de eventualmente passar por um espaço recovery, fazer um vídeo, tudo aquilo é pensado. É uma experiência incrível. E é pensado para estimular aquela pessoa a se transformar. É isso. Tudo que a gente faz, a gente pensa para que isso aconteça. Então, dê espaço para isso, né? Se está faltando um ânimo, alguma coisa, ali pode ser essa faísca.
né? Então, assim, é muito como a gente está olhando, assim, e convida. E a prova tá aí, né? Dia 8 de outubro. Dia 8 de outubro. Arthur, me diz uma coisa. Muito legal, eu tenho uma empresa e eu quero ajudar vocês. O que eu faço? O que você quiser tá aberto. A gente está com as portas abertas. Liga para você, te procura, porque às vezes você está escutando agora e abriu um leque de possibilidades na tua cabeça. Nossa, eu posso fazer algo para beneficiar os meus funcionários. Vocês trabalham com isso, Arthur, também? Trabalhamos, a gente tem algumas formas mais práticas, pensando num modelo colaborador, como a Medless está lá. A gente tem pacotes de inscrição, então é uma possibilidade, quero trazer todo o meu corpo de mulheres aqui, executivos, para participar. Tem pacotes com benefícios e descontos. Mas eu quero fazer algo mais especial para as minhas colaboradoras, quero ter um espaço com a minha marca. É possível, então a gente tem modelos para isso. E para quem está olhando sobre uma forma de impacto mais amplo, não só dentro da empresa, a gente trabalha muito com projetos sociais, né? Então, assim, recentemente a gente teve numa comunidade trabalhando com carrinheiras, né? Às vezes, eventualmente, não tem nenhum vínculo direto, mas com o câncer de mama em si. Mas como a mulher está em voga no nosso projeto, são mulheres em situação de vulnerabilidade, a gente está buscando formas de auxiliar. Nesse caso, a gente trabalhou com a reforma dos carrinhos, com remuneração para que elas trabalhassem, né, com a divulgação da prova nos seus próprios carrinhos, e mais, além da remuneração fixa lá já estabelecida com elas, a gente tem uma remuneração também variável de todo mundo que se inscrever, viu o QR Code nos carrinhos que está dela. Que legal. Então a gente está né, trabalhando e desenvolvendo isso. Junto também com essas comunidades, a gente está trabalhando com empresas que podem ou doar itens de necessidade, sejam itens de higiene ou qualquer coisa nesse sentido, e a gente entrega, né, para essas pessoas. A gente vai começar agora também alguns mutirões de exames, né, para, enfim, tentar identificar se existe alguma dessas mulheres em situação de vulnerabilidade nas comunidades com o câncer de mama, para direcioná-las para os diagnósticos. Aí vai fazer, de fato, o exame, a mamografia mesmo. Então, aí o CETAC disponibilizou diversos exames para essas mulheres poderem fazer isso sem custo. E tendo algum problema identificado real, a gente direciona também para a Associação Amigas da Mama. Então, acho que dentro desse contexto, a gente pode ajudar de múltiplas formas. Se você é uma empresa que está nos escutando, quiser doar algo, quiser trazer algo direcionado via algum recurso, de alguma forma a gente consegue fazer, quiser participar, né, com entregas mesmo relacionadas a essa parte de exame médica, super aberto, né, como a própria Medless está aqui hoje nos ajudando muito, muitas coisas. Então, assim, tudo que faz parte desse universo feminino e possa contribuir com mulheres em situação de vulnerabilidade, a gente é um vetor para poder fazer isso chegar em quem precisa. Então, a gente está super aberto nesse sentido. E o mais legal também é esse canal de informação que a gente está trazendo através das redes sociais da empresa do Arthur. Então, é importante, a gente quer conscientizar sobre o assunto, quer falar sobre o assunto e quebrar esse tabu. Não falar só sobre isso quando a mulher for diagnosticada com a doença, mas a gente falar na prevenção mesmo. Então, a gente tem trazido vários profissionais da área da saúde para falar sobre isso. E quando a gente escuta um médico falando sobre o tratamento e fala que essencial para que a mulher passe por isso é a prática da atividade física, mudar a alimentação, a gente vê que a gente está fazendo correto isso, trazendo essas informações. Então, para o pessoal que quer acompanhar, tem todas as redes sociais, a gente vai disponibilizar aqui nesse conteúdo, mas tem um Instagram da Run the Pink, então lá você acessa os canais, faz a inscrição, tem cupom de desconto, tem troca de lote. Então, vamos, a gente já está com mais de 1.500 mulheres inscritas. Exatamente. Então, a meta é a gente bater 3.000, Arthur. Vamos passar de 2.000 seguro, né? Vamos dobrar essa meta? Vamos dobrar essa meta. Opa! Gosto disso. Então, é a gente levar informações para essas mulheres. A nossa equipe já está toda lá, tá, Arthur? Então, empresas que queiram também, eu acho que é muito legal a gente levar essas informações para as mulheres. Então, se tem os empresários nos ouvindo aí, vamos levar essa mulherada e trazer qualidade de vida para elas, né? Porque se a primeira dimensão estiver bem, a gente consegue aumentar essa comunidade, né? Então, Arthur, obrigada pela participação. Acho que foi um papo muito legal, né, Dani? Muito legal. Arthur, você é demais, cara. São os seus olhos. A gente vê o bem quando o bem está dentro da gente. Então, mas olha, é muito legal. Já quando eu te conheci naquela primeira palestra, eu comentei com a Nádia. Bom, assim como o Gustavo Arnes, né? Pessoas diferenciadas. Diferentes. Isso é bom. Pessoas diferentes fazem um mundo diferente
criam culturas diferentes, transformam pessoas de forma diferente, para que elas possam ser o que elas vieram ser nessa vida. Parabéns, Arthur. Eu agradeço, Dani, Nádia, e se eu puder deixar um recado para quem está nos ouvindo, eu vejo muito a vida como um estado de espírito, né? E a gente estar bem faz com que a gente possa fazer o que de fato a gente quer. Né? Uma pessoa que está bem, ela é imparável. Ela é imparável naquilo que ela faz para o mundo e para ela mesma. Então, assim, use todos esses artifícios, faça o curso da Mente Ronin, venha para as provas, né? Olhe para a vida de uma forma diferente que te coloque num estado mais positivo, porque aí, de fato, a mudança fica muito mais fácil. Né? E a gente se sentir bem é isso, a gente acaba fazendo bem, faz bem por nós mesmos, faz bem pelo outro, né? Diferente às vezes de quem está mal internamente, quanto mais a gente vai se fechando, ficando pior, menos a gente faz por nós mesmos e pelo mundo à nossa volta. Então, fico muito feliz de ter podido ter essa troca aqui com vocês. Eu aprendo também muito, né? Assim, admiro demais o trabalho que vocês estão construindo. Você, Dani, como um comunicador, uma pessoa, né, que trabalha uma transformação real diariamente com muita gente. Nádia, né, sem palavras, assim, a gente é muito agradecido pela sua pessoa, né, como você foi desde o início, desde a nossa troca, por tudo que você vem fazendo pelo projeto, e que a gente tenha mais gente nesse nosso contexto aí fazendo isso, porque é assim que a gente vai conseguir chegar às mudanças que a gente busca. Legal. Obrigada, Arthur. Obrigado, Arthur. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, Dani. Valeu. Valeu, gente.